O presidente e 3 diretores da Vale são afastados por recomendação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Crimes contra a liberdade sexual. Os depoimentos das vítimas têm grande valor como prova em uma ação judicial. Doar sangue, um gesto que pode salvar vidas. Portarias da Anvisa e do Ministério da Saúde definem quem são as pessoas aptas a terem o sangue coletado. E ainda, resolução de conflitos de forma rápida e eficiente. Este é o espírito dos juizados especiais. Eliminar a burocracia, ganhar tempo, melhorar a eficiência da justiça e satisfazer o cidadão. Olá, boa tarde. O presidente da Vale, Fábio Schvartzman, e 3 diretores da mineradora foram afastados dos cargos nesse fim de semana por decisão do Conselho de Administração da empresa. Os próprios executivos entregaram o pedido de afastamento após recomendação do Ministério Público Federal, do Ministério Público em Minas Gerais, da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado. Em nota, o Ministério Público Federal em Minas Gerais esclareceu que a iniciativa teve por base evidências obtidas até o momento sobre o envolvimento das pessoas indiciadas em fatos relacionados ao rompimento da barragem de Brumadinho, que resultou na morte de centenas de pessoas. Desde sábado, quem ocupa interinamente a presidência da Vale é o diretor executivo de metais básicos da empresa, Eduardo de Sales Bartolomeu. E nos últimos 5 anos, caiu o número de colisões frontais nas rodovias, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Um dos fatores apontados para a queda é a obrigatoriedade do uso de faróis baixos durante o dia. Os motoristas que insistirem em não ligar o equipamento podem ser multados e ainda ganhar pontos na carteira. Demorou para os motoristas se adaptarem, mas desde 2016 para cá, esta cena se tornou comum nas rodovias de todo o país. Os carros passaram a andar com os faróis baixos acesos durante o dia. A lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro foi criada com o objetivo de aumentar a segurança nas rodovias. Com um farol aceso, o motorista que trafega na rodovia pode visualizar os carros no sentido contrário da via a pelo menos 3 quilômetros de distância. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal explica que os faróis devem ser acesos em vias federais, estaduais e distritais. Segundo um levantamento da própria PRF, nos últimos 5 anos houve redução no número geral de acidentes e nas colisões frontais em pistas simples. 28% dos acidentes caíram, diminuímos, aliás, 28%, houve essa queda nos últimos 5 anos, mas em pistas simples, aquelas onde acontecem a maior parte dos acidentes, ou quase que a sua totalidade das colisões frontais, a queda foi de 66%. O motorista deve ficar atento e ligar os faróis ao entrar no carro, já que a infração para quem descumprir a lei é considerada média, com multa de R$ 130,16. O motorista também ganha 4 pontos na carteira de habilitação. Por outro lado, esta advogada especialista em trânsito explica que as vias devem estar sinalizadas. As placas devem indicar aos motoristas a obrigatoriedade de acender os faróis. Então, qualquer infração de trânsito que você tenha, que não tenha sido pré-avisada, você pode se utilizar do artigo 90 para se defender e pedir o cancelamento da multa. E sobre a nota que eu li agora há pouco, do afastamento do presidente da Vale de diretores, uma correção. Em nota, o Ministério Público Federal, em Minas Gerais, esclareceu que a iniciativa sobre o afastamento da direção da Vale teve por base evidências obtidas até o momento sobre o envolvimento das pessoas indicadas em fatos relacionados ao rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. E a Polícia Rodoviária Federal faz até quarta-feira a Operação Carnaval nas principais estradas federais do país. A fiscalização vai priorizar os casos de consumo de álcool e direção, que costumam aumentar na época do Carnaval. A infração é gravíssima. O condutor flagrado terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses e deve pagar multa de quase R$ 3.000. Doar sangue no Carnaval ajuda a manter os estoques em dia. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Saiba o que diz a lei sobre a doação de sangue e as campanhas para estimular esse gesto de generosidade.
No bloco Unidos do Sangue Bom, Virgínia é a porta-bandeira oficial da causa. Olha ela aí, fantasiada de supermulher, na maca do Hemocentro de Brasília, em pleno carnaval. Eu saio daqui me sentindo muito mais feliz, né, com essa possibilidade de realmente estar fazendo algo de bom por alguém. Quem também quer dar o exemplo é o Josiel. O professor já participou de algumas campanhas. Agora veio doar sangue a pedido de uma colega de trabalho. A chance de você salvar uma vida é maior do que você ganhar na Mega Sena, então não custa nada você vir aqui tirar um pedaço do seu dia e fazer o bem pro próximo. Acho que se todo mundo tivesse essa atitude, muitas vidas seriam salvas, né? A Darlene não só entendeu, como também correu para doar sangue. Deixou de lado o medo da agulha. Não dói, vale a pena vir e ajudar mais pessoas e até a gente mesmo, né? Acho que faz parte, né? Nós somos seres humanos, temos que ser voluntários, ajudar ao próximo, então assim, e a si mesmo, porque futuramente pode ser eu que posso estar precisando de uma bolsa de sangue. A farmacêutica conta que atitudes como a dela já se tornaram um hábito na família e dão uma ideia da importância da ajuda ao próximo. A região de onde eu sou, de Minas Gerais, não tem esses bancos de sangue, entendeu? Então, assim, o acesso lá é muito mais restrito, então é fundamental. Então, eu estou na cidade, né, maior, que tem a possibilidade de doar, então é fundamental. Eu tenho parentes mesmo que andam 230 quilômetros para doar em Patos de Minas. Portarias da Anvisa e do Ministério da Saúde definem quem são as pessoas aptas a terem o sangue coletado. Ficam impedidos de participar os homens que até 12 meses antes tiveram relações sexuais com outros homens. O argumento para a restrição é o de que há um risco 19 vezes maior de doenças sexualmente transmissíveis entre esses grupos. Tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde negam discriminação e afirmam que seguem o princípio da precaução. Mas a polêmica ganhou força e veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade contesta as normas. O julgamento, no entanto, foi suspenso com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Até agora, votaram o relator da ação, ministro Edson Fachin, que julgou as normas inconstitucionais por considerar que elas impõem tratamento não igualitário e injustificável, e os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, que seguiram o mesmo entendimento. Já o ministro Alexandre de Moraes votou pela procedência parcial da ADI, por entender que homens gays podem doar sangue, desde que o material colhido só seja usado depois de um teste imunológico. Note, não são homossexuais, né? Mulheres não estão incluídas nesta fórmula de proteção, vamos dizer assim, né, da política de sangue. E o questionamento é exatamente que há uma discriminação pelo ser e não pelo fazer. Ou seja, que estão discriminando as pessoas pela sua opção sexual e não por terem ou não usado preservativo ou por terem ou não se cuidado no momento da relação sexual homossexual, no caso. O Gesinei se encaixa nesse grupo. Ficou perplexo ao se dispor a doar sangue e descobrir que sairia sem ajudar a quem precisava. Eu sempre me preocupei. E aí, no meu antigo trabalho, um dia nós resolvemos fazer uma ação solidária e fazer essa doação de sangue. E aí, quando nós fomos fazer, infelizmente, quando eu cheguei na parte de triagem, passei por todas as partes. Na última parte, na parte da entrevista, me fizeram uma pergunta. Há quanto tempo eu não mantinha relações sexuais? E aí foi quando eu falei que fazia em torno de 2 meses e eu fui impedido pelo fato de ser comparceiro, pelo fato da minha orientação sexual ser gay. E aí isso foi um grande impedimento e não me deixaram doar sangue. Uma das alegações apresentadas pelo partido político que ajuizou a ação no Supremo é a de que, com essa proibição, 19 milhões de litros de sangue deixam de ser doados anualmente. São milhões e milhões de litros de sangue que são desperdiçados porque determinado tipo de pessoa não pode doar. E no próximo bloco, você acompanha a primeira reportagem especial sobre assédio sexual. Como os crimes de assédio sexual geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas ou vestígios, os depoimentos das vítimas têm grande valor como prova em uma ação judicial. A
palavra da vítima tem grande valor em uma ação judicial por assédio sexual. Isso porque, em geral, o assédio ocorre sem a presença de testemunhas ou vestígios. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e tema de uma reportagem, de uma série de reportagens especiais que você acompanha a partir de hoje. Carnaval, época de festa e muita diversão. Mas tem quem se aproveite do clima de folia e dos blocos cheios. Aproximações indesejadas, beijos roubados. O que alguns chamam de paquera pode ser, na verdade, um assédio. As pessoas acham que estão no direito de desrespeitar, de que o corpo dela é livre pela roupa, pela fantasia, por estar pulando o carnaval. E são assediadas e desrespeitadas, e se vão reclamar, ainda falar, mas você estava pedindo, você estava com uma roupa assim, estava convidando e é carnaval. Você se sente ruim, você fica, cara, mas eu só quero andar por aqui, ou eu só quero fazer isso e alguém tem que ficar me chamando ou assoviando para mim. E assédio é crime. Previsto no Código Penal, ele é definido como assediar ou constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. O que caracteriza são avanços de caráter sexual inaceitáveis, no qual o assediador tenta de alguma forma obter algum favorecimento sexual ou de alguma forma se aproximar ou apalpar ou fazer piadas de natureza sexual que são inaceitáveis por parte da vítima. De acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, 42% das brasileiras com 16 anos ou mais declara já ter sido vítima de assédio sexual. Considerando os casos ocorridos nas ruas, 1 a cada 3 mulheres já passou por essa situação. Entre as mais jovens, na faixa de 16 a 24 anos, a taxa de assédio nos espaços públicos chega a 45%. Na psicologia, mesmo não havendo agressividade, mesmo não havendo violência física, o assédio é visto como violência moral, porque oprime e fragiliza a pessoa psicologicamente. Então, é violência. Nem sempre o assediador percebe que está sendo violento, que está sendo agressivo. Então, por conta disso, tanto para quem assedia, quem pode correr o risco por causa da sua natureza psicológica mesmo, o jeito, a personalidade, uma natureza mais combativa, mais agressiva, e que pode se tornar uma pessoa assediadora, tanto como o assediado. A informação hoje faz com que as pessoas percebam que é realmente um campo perigoso, delicado. Para aumentar a informação e combater esse tipo de prática, governos estaduais e grupos organizados da sociedade civil têm criado campanhas contra o assédio, especialmente para o período do Carnaval. O Carnaval, apesar de ser um momento de muita festa, muita folia, também precisa ter ali algum limite ou outro contra os excessos, né? Então, nossa campanha até se chama Eu Sou do Bloco do Respeito, no Carnaval brinque com gentileza. É fundamental que as pessoas entendam que não é não, e por isso a gente entrou com a campanha. E para receber denúncias e amparar as vítimas, o governo federal disponibiliza o Ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia e tem um atendimento especializado que direciona o caso para os órgãos responsáveis. E o resultado das campanhas contra o assédio direcionadas ao período do Carnaval já surtiram efeito antes mesmo da folia começar oficialmente. Os registros preliminares dos blocos do pré-carnaval aqui do Distrito Federal, a gente já soube que houve menos casos de assédio, a gente conversando inclusive com organizadores de blocos. Nos foi passado que houve bem menos casos, bem menos reclamações, inclusive tem diversos blocos aqui no Distrito Federal que tem essa temática de combate ao assédio e proteção da diversidade. Então, eu acredito que sim, acredito que qualquer campanha seja bem-vinda e qualquer campanha tem a grande possibilidade de melhorar essa questão. Como os crimes de assédio sexual geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas ou vestígios, os depoimentos das vítimas têm grande valor como prova em uma ação judicial.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de crimes que envolvem a liberdade sexual. O STJ soma 189 acórdãos que consideram o valor probatório da palavra da vítima nos crimes. Então, mesmo que a vítima tenha apenas a palavra como prova, é importante fazer a denúncia para que políticas públicas de combate ao assédio sejam efetivadas. É importante também esse registro para que nós possamos saber a quantidade de vítimas que nós temos. Senão a gente não consegue trabalhar, né? Assim, com políticas públicas, de alguma forma, até com projetos de atendimento psicológico, né? Terapias para as vítimas, se a gente não sabe quantas vítimas são. E para evitar que os foliões façam xixi na rua, em Brasília foram espalhados mais de 3.000 banheiros em pontos estratégicos. E você sabia que urinar em locais públicos é crime? Locais de grande aglomeração, como rodoviárias, estacionamentos e shows, é praticamente inevitável. Rodoviária tem cheiro de quê? Rapaz, é suja, moça, é fedido. Cheiro é xixi. E no carnaval não é diferente. Sim, tem gente que aproveita, infelizmente é isso. Mas tem que ver também o nível das pessoas. Porque ninguém merece depois usar o estacionamento com um cheiro desagradável que se proporciona. Pela lei, urinar em edificações e monumentos públicos é crime. A pena varia de 6 meses a 1 ano e multa. Além disso, o ato obsceno também configura crime de atentado ao pudor. Esse chamado ato obsceno se caracteriza quando alguém pratica qualquer um ato vamos dizer, num espaço público ou aberto ao público e que isso ofenda, vamos dizer, o pudor normal da sociedade. Mas não será por falta de banheiros que esse tipo de situação constrangedora deve acontecer. Para o carnaval deste ano, serão mais de 3.000 banheiros espalhados em pontos estratégicos, onde haverá carnaval de rua em Brasília. Devido a uma reclamação enorme, né, de todas as quadras, da parte comercial, a Secretaria se preocupou bastante, alinhamento com os blocos, fez com que essa quantidade de banheiros estivesse presente em todas as atrações do carnaval. O investimento foi de mais de R$125 mil e inclui 2 tipos de banheiros, individual e para portadores de necessidades especiais. Eu, que nem eu estou usando aqui bengala, também é difícil. Se agachar e ali dá para fazer xixi, outro 2 lá, não dá. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada criminal Luciana Roban. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela disponibilidade em participar conosco nessa segunda-feira de carnaval. Bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Rafaela. Doutora Luciana, vimos na reportagem que a iniciativa foi bacana do DF, né, em disponibilizar esses banheiros, mas mesmo se não tivesse, vamos esclarecer que é crime ambiental e também ato obsceno? Isso. A pessoa ao urinar nos patrimônios públicos, né, que tem um verbo compuscar, que é o significado de sujar, ela está praticando crime contra a lei, crime ambiental. Isso está regulamentado pela lei de crime ambiental, no artigo 65. Já se a pessoa vir a expor o seu ato, o seu órgão sexual, ela pode ser enquadrada no ato obsceno, que já é no Código Penal, no artigo 233 do Código Penal. Em relação ao patrimônio público, Brasília, por exemplo, é tombada, né? Quando esse ato obsceno ele é realizado em um patrimônio? Na realidade, o sujar com a sua urina é que é agravado por ser patrimônio público, com tombamento, e a pena dobra, né? E ele pode ser sujeito à detenção, né? De 3 meses a 1 ano, no caso, se ele urinar na rua simplesmente, mas se ele for em patrimônios públicos, né? Aí a pena dobra para 6 meses. Agora, a pessoa pode ser presa? E como pode, ela pode ser detida, né? E, como eu disse, ela pode ser detida quando é simplesmente na rua, 3 meses a 1 ano e multa. Já em tombamentos históricos, patrimônio com tombamento, dobra para 6 meses a 1 ano de detenção e multa. E quem perceber, quem flagrar um ato desse, quem procurar, como proceder? A pessoa pode denunciar.
né? No caso aqui que nós estamos tendo um momento agora de festividades, o ideal que está tendo muito policiamento ostensivo é chamar a autoridade policial que está ali presente para tomar as devidas medidas. Porque qualquer um do povo pode prender em flagrante delito, mas é ideal que você chame a autoridade que tem essa competência e foi preparada para isso, né? Esse ano também nós temos uma novidade muito boa, positiva para as mulheres, né? Que é o primeiro ano do Carnaval sob a vigência da lei de importunação sexual. Exato. Um avanço também, porque a gente falou do xixi, da urina, que é um crime de menor potencial ofensivo, a gente pode classificar assim, mas em relação a essa questão da mulher, é um avanço, né, também. É um grande avanço, porque a nossa sociedade é muito machista, né? Então, isso vem de berço ou de outros hábitos que as pessoas têm na vida dela e leva isso para a sua vida festiva, o carnaval. Mas nós estamos tendo uma campanha muito interessante aqui em Brasília da Polícia Civil, que foi a distribuição de apitos nas ruas, né? E esses apitos a pessoa pode usar desse instrumento para pedir por socorro, né? E agora esse é um crime novo também, inclusive, porque é uma importunação sexual, não é assédio sexual, porque o assédio ele tem que estar no ambiente de trabalho e a importunação não, a importunação sexual, essa é a característica do homem tocar na mulher, né? E ele pode ser caracterizado como ato libidinoso, né? Que ele pode ao tocar na mulher. E tem uma lei específica sobre isso agora que inseriu um artigo no Código Penal a respeito disso. Ok, então, infelizmente o nosso tempo é curto, demos o recado em relação às mulheres, a urina alerta que é crime. Exato. Muito obrigada pela participação da senhora, um ótimo carnaval. Obrigada. E você vai ver a seguir como funcionam os juizados especiais. Apesar de menos formal, o acordo entre as partes é homologado por um juiz. Essa homologação, essa sentença, ela torna o acordo um título executivo, que caso uma das partes não cumpra, pode vir a ser executado. Os juizados especiais são órgãos do Poder Judiciário voltados para a solução de causas de menor complexidade, uma forma rápida e menos burocrática de resolver os conflitos. Nesta sala de conciliação estão uma mediadora e as duas partes. A Gildo contratou Rodrigo para construir um muro. Eles discordaram sobre o pagamento do serviço, mas em vez de levar a disputa a um juiz, conversaram, negociaram e fizeram um acordo. Os dois comemoraram. Não está sendo imposto nada, a gente chegou a esse resultado de comum acordo, não foi um juiz que impôs isso e também foi muito mais célere do que deixar o processo correr. Na minha opinião, assim, agiliza muito, menos tempo perdido, né, e evita também encargo, né, com advogado, com essas coisas assim, né. Este é o espírito dos juizados especiais. Eliminar burocracia, ganhar tempo, melhorar a eficiência da justiça e satisfazer o cidadão. E as partes são avisadas de que o acordo é sério. E esse acordo, ele é homologado por um juiz, se o acordo estiver ok, se estiver tudo certo, se não precisar fazer nenhuma modificação. E essa homologação, essa sentença, ela torna o acordo um título executivo, que caso uma das partes não cumpra, pode vir a ser executado. Todos os dias, quase 4.000 juizados especiais promovem acordos em todo o país. São 2.994 unidades estaduais e 882 federais. Os juizados estaduais cíveis trabalham com causas de menor complexidade e que não excedam 40 salários mínimos. Os criminais cuidam de contravenções penais e crimes com pena máxima de 2 anos. Os da Fazenda Pública tratam de causas cíveis de até 60 salários mínimos e que são de interesse do Estado, de autarquias, fundações e empresas públicas. E os chamados juizados únicos podem operar em mais de uma área. Entre os tipos de juizados especiais em Brasília está o chamado itinerante, que atua em 3 frentes. A primeira é uma unidade móvel, um ônibus que cuida de casos variados. A segunda trata exclusivamente de acidentes de trânsito. E a terceira funciona aqui no aeroporto e cuida, claro, de relações de consumo ligadas a viagens aéreas. E os juizados especiais em aeroportos têm muito trabalho.
lidam com atrasos e cancelamentos de voo, cobranças indevidas e os problemas mais comuns, o sumiço e os danos a bagagens. Eu, por exemplo, comprei alguns presentes aqui em Brasília. Eu não posso despachar, porque eu sei que não vai chegar inteiro. Como eu já despachei perfume, já despachei outras coisas, a mala não chega inteira e os pertences também não. Aqui a minha quebrada, e não tem nenhum retorno, nem nada, tudo quebrado. Comprei ontem para viajar hoje, já está quebrada. O intuito, né, do CNJ é trazer os juizados para aeroportos para tentar uma conciliação, para diminuir as demandas. E nessa tentativa de conciliação, quando não dá uma resolução, a gente já reduz a termo e onde inicia o processo de fato. Mas o principal objetivo do juizado nos aeroportos é a conciliação em si. Os juizados podem ser acionados por qualquer pessoa física capaz e maior de 18 anos, além de organizações da sociedade civil de interesse público, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. E a pessoa ou o representante da entidade interessada pode ir diretamente ao cartório do juizado. Aqui nós temos um posto de distribuição, onde ele oralmente declina qual é a demanda que ele quer formular, ou ele já pode trazer ela por escrito. Essa demanda é formalizada e encaminhada para o juizado. Ele não precisa de advogado se essa demanda for até 20 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos, ele precisará estar assistido por advogado. Quem já usou esse serviço e conseguiu acordo sabe da importância dos juizados. Aí para mim assim foi ótimo, que a gente já resolveu logo, e está resolvido, a gente já tira isso da cabeça e segue a vida, né? É isso aí, o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias do Poder Judiciário logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma ótima tarde para você e até amanhã.